felizes? Amém. Amém, queridos. Queridos, foi feita uma pesquisa uma vez, queridos, com mais ou menos 250 líderes, queridos, que eram muito influentes na igreja no mundo. Mais ou menos 250 líderes, e foi feita uma pergunta-chave para esses líderes. O que é o cristianismo? Ou defina o cristianismo em uma palavra. Sabe qual que foi a resposta da grande maioria? Que cristianismo, queridos, é relacionamento. Repete assim comigo, relacionamento. Queridos, cristianismo, queridos, aquilo que nós vivemos, aquilo que buscamos, queridos, pode ser definido por relacionamento, queridos. A busca de Deus por uma família para que ele se relacione. Jesus, ele veio, morreu na cruz, para quê? Para restaurar o relacionamento. Sim ou não? E essa é a busca de Deus, queridos. Podemos ver isso desde o Éden, queridos. Deus lá no Éden buscando relacionamento com o ser humano. Olha que interessante, queridos, o que Gênesis capítulo 3, no versículo 8 nos fala. Gênesis capítulo 3, no versículo 8, presta atenção aqui, acompanha comigo aqui no telão. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui o homem e a mulher, eles já tinham caído, queridos. Algumas traduções vão falar assim, ouviram a voz do Senhor. Outras traduções, elas vão dizer assim, ouviram o andar, o caminhar do Senhor sobre o jardim. Então eles ouviram, queridos, Deus andando no jardim. Eles ouviram isso. E o que eles fizeram? Eles se esconderam. Se esconderam por quê? Porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram dessa árvore, se rebelaram contra Deus. Deus veio, queridos, no soprar do vento da tarde, no final da tarde. E o que Deus vinha fazer com o homem no final da tarde? Se relacionar com ele. Todo final da tarde, queridos, Deus vinha no jardim e se relacionava com o homem. Algumas pesquisas foram feitas também, queridos. Sabe qual que é o horário do dia onde as pessoas se sentem mais deprimidas? No entardecer. É o vazio do relacionamento. Por isso que inventaram o tal do happy hour. Para tentar tapar um buraco que só Deus pode tapar. Porque o homem, queridos, ele tem sede da presença de Deus, mesmo que ele não saiba. Ele tem sede de estar com Deus, ele tem sede de se relacionar com Deus. Porque Deus busca esse relacionamento, queridos. Nós podemos perceber o buscar de Deus, esse relacionamento, queridos. E esse vínculo, ele foi quebrado. Com a queda do homem, queridos, esse vínculo foi quebrado não por Deus, mas pelo homem. A desobediência trouxe essa separação. Olha o que Gênesis, queridos, capítulo 3, do versículo 21 ao 24 nos fala. Preste atenção aqui nesse versículo. Olha o que a palavra de Deus nos fala. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra ao qual havia sido tomada. Versículo 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou 2 querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Presta atenção aqui, querido. Deus, ele veste o homem e ele lança fora o homem do jardim do Éden. Por que Deus lançou o homem fora do jardim do Éden? Porque Deus queria castigar o homem? Porque Deus pegou a aversão do ser humano? Não. Deus tirou o homem do Éden, queridos, para que ele não estendesse a sua mão à árvore da vida, comesse da árvore da vida, vivesse eternamente com o pecado original. Assim o plano de salvação não poderia acontecer, porque o homem se tornaria eterno, queridos, eterno com seu DNA corrompido.
eterno, queridos, com um DNA corrompido pelo pecado original de Adão. Quando o homem peca, queridos, tudo na terra, queridos, é corrompido. O DNA humano se torna corrompido. E todas as gerações se corromperam, sim ou não? Por isso que eu e você nascemos debaixo da corrupção, debaixo da semente do pecado. Por isso que nós nascemos com o pecado de Adão, queridos. Eu e você não somos pecadores porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque Adão pecou. E se o homem, querido, estendesse e comesse da árvore da vida, não havia restauração do ser humano. Por isso, queridos, Deus tira o homem do jardim do Éden, coloca os querubins e uma espada flamejante, queridos, para proteger a árvore da vida. Posso ouvir um amém? Nós vemos o amor de Deus e cuidado de Deus nesse trecho, nesse versículo. Ah, pastor, mas Deus disse que o homem ia morrer. Deus disse que o homem ia morrer e o homem morreu. Morreu ou não morreu? Morreu porque Deus quis matá-lo ou morreu por consequência do pecado? Consequência do? Então sempre quando eu peco contra Deus, não é Deus me castigando, é consequência do meu? Consegue me entender? A busca de Deus, queridos, nós vemos a busca de Deus por esse relacionamento. Vemos ao longo da Bíblia a revelação progressiva. Existe algo que nós chamamos de revelação progressiva, aonde Deus vai se revelando à humanidade. Queridos, se você pegasse a Bíblia e fizesse uma linha de tempo nela, você ia ver uma revelação progressiva, queridos. O conhecimento de Deus sendo revelado aos poucos. E Deus vai se revelando ao longo da Bíblia. É assim nas nossas vidas. O mesmo Jesus, você aceitou somente um Jesus, amém? Mas o Jesus que você aceitou há 20, 30 anos atrás não é o mesmo Jesus de hoje. Por quê? Porque ele mudou? Não, porque a revelação foi progressiva. Você foi conhecendo a ele e ele foi se relacionando com você. E você olha para trás e você fala, nossa, mas não é o mesmo Jesus, parece outro. Mas não é que é outro, nós que o conhecemos melhor. Assim como o nosso relacionamento com pessoas. Sim ou não? Você que é casado há mais de 10 anos, você sabe. E você foi conhecendo cada vez coisas boas e coisas. O bom é que Jesus só tem coisas boas, querido. Por isso que é bom se aprofundar em quem ele é, amém? Ao longo da história, queridos, Deus vai se revelando ao ser humano e buscando esse relacionamento. Pastor, então cristianismo não é uma religião, uma religiosidade? Absolutamente não. Cristianismo não é um conjunto de regras, queridos. Cristianismo, queridos, não é um conjunto de regras, é um relacionamento. Os discursos mais duros, queridos, que Jesus teve foi contra os religiosos. Os que negavam o relacionamento. Queridos, os religiosos, eles idolatram conceitos e evitam a experiência pessoal. Pessoas religiosas idolatram conceitos, idolatram a sua cultura, o seu jeito, e evitam o relacionamento pessoal com Jesus. Fala um amém aí, querido. Eu quero colocar uma definição de religiosidade aqui. Sempre quando eu falar religiosos, querido, entenda esse conceito aqui, amém? Preste atenção. Religiosos, se entende por pessoa que busca através de disciplina e moralidade aumentar o seu valor diante de Deus e menosprezam os outros. Todo religioso, ele busca através da disciplina e da moralidade aumentar o seu valor diante de Deus e menospreza as outras pessoas. Queridos, tem como você aumentar o seu valor diante de Deus? Não. Tem como Deus te amar mais ou menos? Não. Só que a religiosidade, que ele sempre vai falar, faça isso, 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 que Deus vai te amar mais. Faça isso, 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 que você vai ser melhor que as outras pessoas. Então, todas as vezes, queridos, que nessa palavra eu falar de religioso, eu quero que você entenda isso, ok? Amém? Combinado? Queridos, Jesus confrontou a religiosidade dos fariseus o tempo todo.
dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, mas os fariseus, queridos, eram os principais ali. E quem eram os fariseus, pastor? Os fariseus eram um grupo de judeus, queridos, devotos da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Opositores dos saduceus, criam na lei oral em um conjunto de leis escritas, e foram eles os criadores da instituição chamada sinagoga. Quem criou as sinagogas? Os fariseus. E os fariseus eram extremamente religiosos. Eles batiam de frente com os saduceus, porque os saduceus falavam assim: não existe ressurreição de mortos. E os fariseus falavam: existe ressurreição dos mortos. E eles ficavam brigando teologicamente naquela época. É igual tipo um de nós, assim. Existe predestinação? Não existe. E ficam brigando assim. Eles tinham conceitos e eles brigavam entre eles. Os fariseus, queridos, eles tinham a lei dentro da lei. A lei de Deus falava para não trabalhar no sábado. O fariseu falava assim: não guspa no chão no sábado. Porque se você cuspir no chão no sábado, teu guspe roda e você está arando a terra. E você está pecando. É verdade. Existia a lei de Deus, e os fariseus fizeram a lei dentro para não correr o perigo de alguma forma eles pecarem. Eles tinham a lei dentro da lei. Com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, queridos, e a queda do poder dos saduceus, cresceu a influência dos fariseus dentro da comunidade judaica, e eles se tornaram os precursores do judaísmo rabínico que nós temos até hoje. A palavra fariseu, queridos, significa separado, a verdadeira comunidade de Israel, o santo. A busca dos fariseus, queridos, dentro deles era uma busca por santidade. E isso pode englobar nós. Você busca por santidade, sim ou não? As intenções dos fariseus poderiam até, queridos, em alguns momentos estar corretas. Assim como as nossas. E nós podemos sim ser muito parecidos com o fariseu. Tanto eu como você. O tema da minha mensagem hoje, queridos, é confrontando a religiosidade. Em Mateus 23, queridos, nós vemos os ais de Jesus contra os religiosos. No final do capítulo 23, queridos, de Mateus, Jesus traz uma sentença aos religiosos, queridos. Ele traz uma sentença à religião da época. Ele fala que o sangue desde Abel até o último que morreu cairia sobre eles. Jesus estabelece uma sentença no final do capítulo 23, ele entra no capítulo 24, queridos, que é um capítulo que a gente usa, queridos, na escatologia, mas que é muito mal compreendido. Jesus estava no templo, queridos, ele exerce os ais, ele fala: ai de você fariseu, ai de você fariseu, ai de você fariseu, e ele traz um juízo contra os fariseus. Ele sai do templo, queridos, e ele vai para o Monte das Oliveiras, ele está conversando com os seus discípulos. Um dos discípulos fala: olha o templo, que belo que ele é. Jesus olha assim para o templo e fala: não restará pedra sobre pedra. Jesus tinha estabelecido um juízo sobre os fariseus e tinha estabelecido um juízo contra o templo. Aí os discípulos perguntam: quando acontecerão essas coisas? Quais coisas? Os ais, o juízo sobre os fariseus e a destruição do templo. E Jesus começa a falar sobre isso, da destruição do templo, do juízo dos fariseus, que aconteceria 70 anos depois. E se você analisar o capítulo 24, ele vai falar: ainda nessa geração, não sei por que cargas d'água pegaram alguns textos daqueles e jogaram para uma escatologia futura, queridos. Mateus 24, maior parte dele já aconteceu em 70 depois de Cristo. E no versículo 23, no capítulo 23, Jesus vai colocando ais para os fariseus. Ai de você, fariseu, ai de você, fariseu. Confrontando a sua religiosidade. Olha o que Mateus 23, versículo 25 ao 26 nos fala. Mateus 23, no versículo 25 ao 26. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo
para que também o seu exterior fique limpo. Queridos, olha o discurso de Jesus, olha a dureza das suas palavras. Queridos, Jesus era extremamente duro com pessoas religiosas. Por quê, queridos? A obra de Deus em nossas vidas, queridos, é de dentro para fora. Não de fora para dentro. As leis, queridos, tentam transformar as nossas ações. O relacionamento com Deus transforma o nosso coração. O fariseu, queridos, estava se importando sempre com o lado de fora. Sempre com a estética, sempre com a aparência. Ele estava sempre preocupado para tentar trazer transformação de fora para dentro. Só que a transformação de Deus em um relacionamento, queridos, é de dentro para fora. Aonde você se relaciona com o Senhor Jesus e você vai sendo transformado pela manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. É essa transformação que nós precisamos. Nós não precisamos de um conjunto de regras, de leis que tentem nos barrar, queridos. Por quê? Porque o nosso coração foi transformado. Por isso que Ezequiel vai falar assim: eu farei um transplante de coração, eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu implantarei dentro de você a minha lei. É isso que Deus fala. Queridos, preste atenção aqui. Se tivesse uma plaquinha, a lei é isso aqui, queridos. A gente colocar uma plaquinha lá na frente da igreja: não pise na grama. E tem uma placa lá, uma regra, uma lei: não pise na grama. A pessoa não pisa na grama por quê? Porque existe uma, só que dentro dela está morrendo de vontade de pisar na grama. Qual que é a diferença de Jesus, queridos? Ele pega aquela placa e ele implanta no nosso coração. Agora você não pisa na grama, porque você cumpre um princípio e você não quer pisar na grama. Fala amém aí. Isso é o agir de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas. Fomos transformados, queridos. A intenção de Deus não é mudar fatores externos. Preste atenção aqui. Deus, Ele não quer, queridos, a intenção dEle não é mudar fatores externos. A intenção de Deus, queridos, é mudar fatores internos. Porque você pode estar fazendo certo com a intenção errada, que vai ser errado. Deus não está preocupado com as nossas ações externas. Nós estamos preocupados com as ações externas, muitas vezes, dos outros. Ah, pastor, ele tem que mudar nisso, ele tem que mudar naquilo. Não, queridos, ele precisa se relacionar com Jesus. Simples assim. Fala amém aí. Ele precisa se relacionar com Jesus. Ele se relacionando com Jesus, ele vai sendo transformado. Sabe aquela área da sua vida que você não consegue mudar? Você pensou nela agora, né? Essa mesmo, querido. Essa mesmo. Você já tentou fazer regra, propósito, mandinga? Só não foi na macumba porque Jesus não deixa. Mas você já tentou fazer de tudo, queridos, e não muda. Porque ela é transformada quando nós nos relacionamos com... Estava quase contratando um coaching, pastor. Coaching ajuda, queridos, mas transformação é através de Cristo Jesus. Você consegue me entender? Uma das características, queridos, da religiosidade é a busca pela aparência, pelo externo. E pensa em algo que tirava Jesus do sério. Queridos, Jesus saía do sério com pessoas religiosas, queridos. Pessoas de vida dupla. Porque ele conhecia a intenção do coração, queridos. Sim ou não? Através da revelação do Espírito. Jesus era homem, amém? Ele não era onipotente, onipresente, nem onisciente. Ele se despojou disso. Mas o Espírito Santo que habitava nele se manifestava com palavras de conhecimento, sabedoria e palavra profética. Amém? Então as palavras de conhecimento vinham sobre Jesus, assim como vem sobre nós. E ele fazia um raio-x da pessoa, daquilo que estava no coração das pessoas. E pensa no homem que ficava bravo, queridos, com o religioso. Pensa um homem que ficava bravo. Com as pessoas que tinham vida dupla, que falavam aquilo, mas no seu interior não estavam vivendo aquilo. Olha o que Mateus 23, do 27 ao 28. Mais um ai, querido. Mais uma bordoada. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão.
assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Estão cheios do quê? De hipocrisia e maldade. Por isso, queridos, a religiosidade, ela é um perigo. Por isso que a religiosidade é um perigo, queridos, porque ela nos cega, a ponto de acharmos que temos algo que nós não temos. E não somos. Por fora, as suas regras e leis davam uma aparência de vida e piedade, mas por dentro eles eram como um sepulcro, só havia morte. Os fariseus eram cegos, queridos, eles achavam que estavam agradando a Deus. E o grande problema é que nós podemos achar que estamos agradando a Deus, estarmos enganados. O fariseu, ele se preocupava muito com o exterior, o que as outras pessoas pensavam dele, como ele se relacionava com as pessoas. Só que por dentro, só havia morte. A ponto, queridos, o fariseu, quando dá oferta, queridos, ele pegava, por exemplo, se nós pegássemos aí R$50 para dar de oferta, ele trocava em moeda de 10, queridos, para ter um monte de moeda. E quando ele ia ofertar, queridos, ele combinava com alguém para tocar o chofar, a hora que ele ia ofertar, e o gasofilácio antes fazia bastante barulho, assim, ó. Ele era uma serpentina e você jogava as moedas, e ela fazia o quê? E lá ia o fariseu. Jogava aquele monte de moeda e ainda combinava com o outro para tocar um chofar, hein? Para ser visto pelos homens. Porque estava preocupado com a aparência exterior. A religiosidade, queridos, nos cega. Muitas vezes, queridos, as pessoas, elas estão somente preocupadas com a sua aparência exterior. Queridos, sábado nós fizemos o batismo, né? Vou abrir meu coração aqui para vocês. A gente fez o batismo. E eu coloquei uma roupa, queridos, eu me vesti tudo de preto. Coloquei uma calça jeans preta, eu ia no Rio, coloquei uma blusa por baixo preta, uma camisa preta e um tênis preto. Eu falei, se não tiver gente da igreja, vão falar de nós. Tenho certeza. Eu olhei assim para a roupa e falei, pronto, tem tudo para falar. Queridos, entramos lá na água para batizar num rio, queridos, as pessoas estávamos batizando. Qual que é a primeira pergunta que fizeram? Vão batizar de preto mesmo? Queridos, estávamos sem bata de batismo, queridos. Vamos colocar uma camiseta branca para as meninas batizar de branco? Aonde na Bíblia está escrito, queridos, batiza de branco. As pessoas, em vez de olharem, queridos, a importância do batismo, de 16 pessoas dizerem sim para serem batizados, para serem transformadas, elas olham o fator exterior, a roupa do pastor. Não, mas a parede de vocês é preta, vocês são uma seita do capeta. Querido, dá para pintar de rosa aqui, vai ser do mesmo jeito, culto, gente, lilás, marrom. Qual que é a diferença, queridos, da cor da parede da igreja? Você está me entendendo? São fatores externos, queridos, que não mudam em nada, queridos, não acontece nada. Posso ouvir um amém? A religiosidade, queridos, só permite vermos problemas dos outros. Olha o que Mateus, queridos, capítulo 7, do versículo 1 ao 5 nos fala. Mateus 7, do 1 ao 5. Aqui é o mesmo contexto, queridos. Jesus está chegando duro, queridos, na religiosidade. Mesmo contexto. Olha que interessante. Não julgue para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão
medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Ou como você dirá ao seu irmão, deixa que eu tire o cisco do seu olho, enquanto você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Queridos, aqui, eu quero abrir um parênteses bem grandinho na mensagem, tá? Só para a gente ter um entendimento. Vamos abrir um parênteses aqui. Não julgue. Pastor, está aí, ninguém pode me julgar. Ninguém pode julgar ninguém na igreja. E aqui eu quero abrir um parênteses para a gente conversar, tá? Queridos, uma vez eu estava em uma igreja, e um pastor veio conversar comigo, ele falou assim, estou tendo problema com o meu líder de jovens. Eu falei, o que aconteceu? O líder de jovens tocava no louvor, terminou o louvor, sabe o que ele fez? Ele foi para fora da igreja. E ficou ali fora da igreja. Queridos, não façam isso aqui, por favor. E ficou fora na hora da palavra, já não era uma vez que tinha acontecido. E o pastor chegou para o líder de louvor, para o líder de jovens que estava no louvor, falou, por que você não fica dentro ouvindo a palavra? Ele falou, não, quero ficar aqui fora, tomar um ar. E o pastor, não, teu lugar é lá dentro. Ele falou, não, pastor, você está me julgando. Eu falei, rapaz, a Bíblia do cara só tem uma folha. E agora, pastor, como que a gente faz? Se ninguém pode julgar ninguém, como que a gente faz? Queridos, a Bíblia é um livro de equilíbrio. E para ensinar a Bíblia, queridos, nós precisamos dessa arte. Você quer ver um exemplo? Salvação e obras. Uma descarta a outra? Não. Uma sobrepõe a outra? Não. Mas é fácil de falar sobre salvação e graça? Não. É uma arte, queridos. Nós precisamos aprender a equilibrar as coisas. Graça e mérito. Existe mérito na Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Existe mérito na Bíblia? Sim ou não? Parábola dos talentos, queridos. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Se tinha 5 talentos, eu vou te dar mais 5. Os mais 5 não é mérito, queridos. Não é meritocracia. Ele não foi fiel e não ganhou. Então existe mérito. Mesmo na graça existe mérito, pastor? Sim, existe. Vamos ser recompensados segundo a nossa... Você consegue entender que precisa de um equilíbrio? Sim ou não? Graça e mérito convivem na palavra. Salvação, através da graça e obras, convivem na palavra. Julgamento e julgamento existem e convivem na palavra. Vamos nos aprofundar um pouco, querido. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 9 ao 13 nos fala. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 9 ao 13. Olha o que a palavra de Deus fala. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem, preste muita atenção, não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito havemos de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Queridos, aqui o Paulo está tratando de um caso de imoralidade sexual, queridos. Um filho que se relacionava com a mulher do seu pai. A gente não sabe se era madrasta, se era mãe de sangue, se o pai dele estava vivo, se o pai dele já tinha morrido, se o pai dele era casado com essa mulher, a Bíblia se cala com isso. A única coisa que ela fala é que um homem, um menino, um rapaz se relacionava com a mulher do seu pai. E Paulo condenou essa ação, falou que isso era uma vergonha no meio deles, e eles precisavam julgar este caso. Que eles precisavam confrontar e julgar esse caso. E aqui nós vemos em 2 grupos que Paulo relaciona. Os de fora e os de dentro. Versículo 10 do capítulo 5.
Refiro-me com isso, não propriamente os impuros desse mundo, os avarentos, os ladrões ou os idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Queridos, eu e você vamos nos relacionar com pessoas de fora, queridos. E isso é preciso. Você vai se relacionar com pessoas que não conhecem Jesus. E essas pessoas, nós precisamos sim se relacionar com elas. Nós precisamos estar com elas. Só que nós não podemos julgar essas pessoas. Presta atenção aqui, crente. Os de fora a gente não julga. Fala amém aí. Os de fora a gente não julga. Queridos, eles estão na ignorância, eles não conhecem nada. Os de fora nós não julgamos. Uma vez eu estava fazendo um post, queridos, quando o prefeito de São Paulo morreu. O prefeito de São Paulo morreu, queridos, e ele tem um filho. E eu vi o jeito que ele tratava aquele filho, queridos. E era uma coisa muito bonita. E eu postei, nossa, um filho que perde um pai. E ele era um bom pai. Mas me escracharam, queridos, por causa de política. Como que você vai falar que o cara era bom? Olha o que ele fez para a prefeitura de São Paulo. Olha o que é isso. Olha, queridos. A Bíblia não está falando que não é para a gente julgar os de fora? Sim ou não? E a gente fica querendo julgar os de fora, querendo mudar as pessoas de fora. Queridos, os de fora nós amamos, evangelizamos e falamos de Jesus para ela. Posso ouvir um amém? Os de fora, queridos, a Bíblia fala que Deus os julgará. Paulo fala, Deus julgará os de fora. O segundo grupo, queridos, os de dentro. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 11 ao 12. Preste atenção nisso aqui. Mas agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, por devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito havemos de julgar o de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Aqui Paulo bate na hipocrisia novamente, queridos. Alguém que se dizendo irmão, que vive uma vida de aparência, de pecados escondidos, que se diz que é irmão, mas não é. Com esses, a Bíblia fala, nem coma com ele. E como que a gente vai saber isso? Nós precisamos estabelecer um julgamento. Sim ou não? Porque senão a gente cai nessa teologia de uma Bíblia só, que fala assim, quando o pastor confronta alguém, pastor, não me julgue. Ah, cara. Você está me entendendo? O não julgar, queridos, não é uma ideia de não discernir. Como liderança, queridos, precisamos discernir e confrontar. Precisamos sim julgar. A pergunta de Paulo é o quê? Vocês não devem julgar os de dentro? Paulo está perguntando, vocês não devem? Claro que vocês devem. E ele fecha a questão, queridos, no versículo 13. Os de fora, esse Deus julgará. E olha o que Paulo fala. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Tirem ele do meio de vocês. Pastor, ok, estamos entendendo. Mas qual a diferença? Qual a diferença entre o julgamento dos hipócritas, que Jesus falou, não julguem uns aos outros. O julgamento dos hipócritas e o julgamento de Paulo. Preste atenção aqui em mim. É a intenção do coração. Repeta assim comigo. Intenção do coração. Olha o que 1 Coríntios capítulo 5, versículo do 4 ao 5 nos fala. Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 5. Paulo estava tratando com essa questão. Olha o que ele fala. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, e que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne. Só que olha o que Paulo fala. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Queridos, Paulo estava escrevendo uma carta, ele fala assim, em espírito nós estamos reunidos. E ele invoca o nome do Senhor. Ele fala, reunidos aqui em nome de Jesus. Nós entregamos esse rapaz a Satanás, para que a sua carne, querido, seja... Só que a intenção de Paulo era a salvação dessa pessoa.
Consegue me entender? A salvação no dia do Senhor. Paulo buscava a salvação desse rapaz no dia do Senhor. Tanto que esse rapaz, querido, se arrepende e ele volta ao seio da igreja. Nós vemos isso na segunda carta aos Coríntios. Ele volta ao seio da igreja, querido. O religioso, ele busca a condenação das pessoas. A vida com Deus busca a restauração. O religioso fala do outro simplesmente para expor. O tratar de um pastor, a repreensão de um pastor, quando nós chamamos atenção, quando nós disciplinamos, é para a restauração. A nossa intenção é que a pessoa seja restaurada. A intenção do religioso, queridos, é expor as falhas dos outros, para que ele se sinta melhor. É falar mal dos outros, para que ele se sinta melhor. É expor aquilo que ele não entende de maneira falsa. São tudo do capeta. Batizam de preto. Você está me entendendo? Olha o que Mateus capítulo 7, versículo 2 nos fala. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão, com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão. Isso é o julgamento do hipócrita, amém? É isso que Jesus está falando. Qual foi a medida e o critério que Paulo usou, querido? Foi o critério e a medida da salvação. Essa é a diferença. Qual que era a intenção do coração de Paulo? Restaurar esse jovem. Por isso, os religiosos, queridos, eles têm sede de condenação. Eles têm sede que as pessoas sejam condenadas. Os fariseus tinham essa sede de condenação, de expor as pessoas. Não estavam preocupados com as pessoas em si. Existem muitas pessoas, queridos, que não estão preocupadas com o seu próximo. Buscam a punição pela punição e tem prazer nisso. O religioso, queridos, ele busca a punição pela punição e tem prazer nisso. Não somos chamados para viver dessa forma, queridos. Por isso Jesus confronta a religiosidade. Você consegue me entender? Expor as pessoas simplesmente por expor. Condenar as pessoas simplesmente por condenar. Isso é o que o religioso faz. Essa é a trava da religião, queridos, do religioso. De ver o cisco no olho do seu irmão e não ver a trava no seu próprio olho. Mateus, capítulo 7, versículo do 3 ao 5. A gente já leu, vamos ler de novo. Porque você não vê o cisco no olho, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá ao teu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trava em seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a trava do seu olho, então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não está falando, queridos, que nós não podemos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Ele está falando que primeiro nós precisamos tirar a trave do nosso olho. Quando nos aprofundamos no conhecimento de Deus, queridos, percebemos o tamanho da trava nos nossos próprios olhos, o tamanho da separação, o quanto fomos perdoados. Assim tiramos a trave do nosso olho e ajudamos os nossos irmãos. Queridos, quando você tira a trava do seu olho, queridos, você entende, queridos, que a caminhada com Jesus, queridos, não é uma caminhada simples ou fácil. Você começa a ter compaixão das pessoas. Você entende o tanto que você foi amado, queridos, o tanto que você foi perdoado, o tamanho das tuas burradas. E daí você vai tirando a trave do teu olho. E quando você olha para as outras pessoas, você olha com compaixão, com graça, com favor. Você deseja que ela seja restaurada. Ah, pastor, mas eu sempre fui bonzinho. Essa é a palavra do religioso, queridos.
do moralmente correto, querido. Pastor, eu sempre fui na igreja, eu sempre fui bonzinho, eu nunca fiz nada de mal, assim. Eu estou em um nível mais elevado, assim, porque eu sou tradicional de uma família evangélica. Meu avô era pastor, meu pai era pastor, eu sou quase um semideus, querido. Pastor, porque eu venho vindo, a minha genética é diferente, queridos, não é, queridos. Não é. Existe uma coisa, queridos, que se chama graça comum. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Isso é libertador. Existe uma coisa que se chama graça comum. A graça comum, queridos, não permite que o homem possa ser tão mal quanto ele pode ser. Queridos, nosso potencial de maldade é muito alto. Só que a graça comum nos freia, porque senão a gente já tinha se destruído como humanidade, amém? Existe uma graça que se chama graça comum. Por isso que Paulo vai falar que é graça sobre graça. Você está sentado aqui pela graça de Deus, amém? Existe um favor e uma graça comum de Deus. A graça comum não te permite ser tão mal. A graça comum, queridos, não permitiu que você vivesse certas coisas. É pela graça comum, queridos, que talvez você teve uma família que te educou. Presta atenção aqui. É pela graça comum que talvez você teve uma família que te educou. É pela graça comum de Deus que talvez você tenha um pai que te ensinou a pagar contas. Amém? Amém. É pela graça comum que alguém te ensinou isso. Você pagar contas. É mérito seu? Não, é por causa da graça comum. E essa qualidade pode se tornar em religiosidade quando eu começo a ter sede de juízo. Porque eu pago as minhas e a praga do meu irmão não está tendo. Querido, se você tem algo de bom na sua vida, foi a graça comum que permitiu que você... Fala bem. Daí como você pode olhar para o outro e falar, miserável, tomara que morra pobre essa desgraça que não paga conta. Aleluia. Essa qualidade de pagar contas pode te gerar uma sede de juízo. E você começar a querer exercer juízo sobre a vida das pessoas. Você está me entendendo? Glória. Quando eu entendo a graça comum, queridos, tira a trave do meu olho e paro de julgar e começo a ajudar quem tem dificuldades em pagar contas. Eu discerno o errado e avanço em uma busca de solução. Julgo e meço com a intenção da restauração. Pastor, então nós vamos fechar os olhos para os erros dos nossos irmãos? De maneira nenhuma. Não fechamos os olhos para o cisco no olho dos nossos irmãos, mas falamos como iguais, porque sabemos que a trava que tinha em nossos olhos. Sabemos que tudo que temos vem de glória. Presta atenção aqui. Quando nós vemos o cisco no olho do nosso irmão, eu e você já percebemos a trava que saiu do nosso olho. Sim ou não? Sim. E porque essa trava saiu, queridos, eu olho para o meu irmão com compaixão. Amém. Eu entendo a graça comum, queridos, que tudo que sou, que tenho, eu recebi dele, queridos. E isso, se eu tenho uma moralidade maior, se eu tive uma melhor educação, se eu fui melhor instruído, queridos, não me faz melhor que as outras pessoas, mas me faz devedor, porque aquilo que Deus me deu, eu sirvo as pessoas. Amém. E eu amo elas, eu sei das dificuldades delas. Eu olho para as pessoas e busco a restauração, o cumprimento do chamado. Eu começo a olhar para as pessoas, eu quero levar elas para o propósito. Eu não tenho sede de juízo. Aleluia! Eu não exponho por expor. Nós não fechamos os olhos, queridos, para as dificuldades das pessoas, para as lutas, por isso que nós confrontamos, nós discipulamos, nós disciplinamos pessoas aqui na igreja. Mas a ideia da disciplina, queridos, é a ideia da restauração.
arrebentar aquele miserável. Você sabe de onde Jesus te tirou? Sabe mesmo? Quando a gente sabe isso, a gente para de julgar pessoas. Glória a Deus, aleluia! Eu quero finalizar, queridos, com um versículo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vocês estão me ouvindo, né? Amém. O microfone falhou, mas vocês estão me ouvindo. Olha o que a palavra de Deus fala. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pois é quem faz com que vocês sobressaiam. E o que é que vocês têm que não tenham? O que é que você tem que não tenha? E se recebeu, porque se, como se não tivesse, tudo que você tem, tudo que, desde educação, moralidade, cuidado, o cuidado com as suas coisas, tudo que você recebeu. E por que você se gloria como se não tivesse? Então quer dizer que você não é melhor do que ninguém. Glória! Glória a Deus. Isso é um soco da moralidade. Amém, Pai. E o problema é que nós vivemos num ambiente religioso de moralidade, onde a religiosidade precisa ser confrontada. Queridos, tudo que temos, recebemos dele. Amém. Não é mérito nosso. Glória! Aleluia! Oh, glória. Por isso que nós olhamos para as pessoas com compaixão e com graça. Aleluia! Glória! Quando julgamos, queridos, os de dentro, a intenção do nosso coração nunca é a destruição, mas sim a restauração. Glória! Você recebe essa palavra no seu coração? Amém! Glória a Deus!